você comentou agora há pouco que tem uma Matrix brigando contra, mas ao mesmo tempo tem, né, para a gente não ficar tão desanimado, Isso. né, sem falta de esperança, tem uma luz também trazendo. Mas e quando essa luz, ela vem na forma de uma Matrix espiritual? Eis a questão, e você está tocando num tema que é absolutamente importante e polêmico. Por quê? Porque agora eu preciso ser franco com vocês que estão me ouvindo e vendo. Eu vou desconstruir muito do que vocês pensam sobre isso, porque as pessoas pensam na atualidade que a Matrix ela é apenas referida ao sistema produtivo, ao consumo, ao tipo de medo que é produzido, Mídia, né? mídia. Isso é verdade, mas há uma outra que se criou nos últimos, acho que eu vou colocar 25 anos para cá, ou até mais um pouco, que é a ideia de que você se iluminou e já despertou e que os outros são de baixa vibração e são inferiores a você. Nossa, perfeito, hein, José? Então, assim, temos um problema, que há uma falsa espiritualidade reinando hoje, que consome muito produto. Se a Matrix convencional faz você ficar enlouquecido com tanta conta para pagar, essa Matrix espiritual cria a ideia de que você já se tornou alguém iluminado, despertou, e que agora é seguir um curso atrás do outro, o guru precisa ser obedecido, eu preciso fazer a técnica da sincronicidade, eu preciso fazer isso e aquilo. Nada contra, a gente precisa de técnicas, eu não estou sendo xiita, estou querendo Sim, mostrar sim. que a Matrix, ela adora criar bolhas, pontos de referência para deixar você preso em algum aspecto, Puta, genial. inclusive no movimento do despertar espiritual. Porque o verdadeiro despertar não é falar de positividade o tempo todo. Isso não é despertar, e respeito quem pensa o contrário. Mas há um nível de despertar que exige que você enfrente os próprios demônios. Despertar é entender as próprias ausências internas, o próprio processo de demônio pessoal que a gente cria, os nossos defeitos, é encarar no máximo que a gente possa. Aí você deve estar perguntando, mas você está dizendo isso? E se você tem algum nível de compreensão do que você está criando uma performance espiritual, você está criando um personagem. Não, eu não estou criando um personagem, eu estou falando basicamente de mim aqui. Eu comecei a perceber o verdadeiro despertar de uns anos para cá, justamente nos meus processos ilusórios, na ideia de que eu sou alguém. Eu não sou alguém que despertou, eu sou alguém que está despertando, é diferente. E esse despertando, esse emprego do verbo no gerúndio vai durar muito tempo. Por quê? Porque quem despertou não vai dizer que despertou. E não há para ter uma análise, um parâmetro tão certo assim, exato, para dizer, olha, eu já sou um super-homem, uma super-mulher, um super isso, um super aquilo, e agora essa humanidade inferior ou escravizada dentro da Matrix, mas você está dentro da Matrix, nós todos estamos dentro da Matrix. Eu também tenho outra notícia que talvez não seja tão alvissareira, assim, tão bacana. A Matrix é infinita, no sentido de que nós estamos entrando em camadas de ilusão dentro de camadas de ilusão. Eu estava até conversando com um amigo meu agora há pouco sobre esse assunto. Só existe um ser que, na minha modesta compreensão, e eu posso estar redondamente enganado, o único ser que não tem Matrix dentro dele, no sentido usual, que é a própria deidade, se a deidade existir. Ô, louco. A partir da deidade para baixo, eu preciso dizer para vocês, com a honestidade de propósito que já me faço caracterizar, tudo é processo ilusório, ainda que, de fato, nesse corpo aqui vai desencarnar em algum dia, nos nossos corpos. A gente, de fato, não morre. Nós temos uma energia espiritual que é indestrutível, é perene, é imortal, os adjetivos aí não acabam. Mas isso aqui ainda não é... O nosso eu verdadeiro é essa conexão profunda com esse tal ser. Aí o resto é que a gente tem que entender que centro do paraíso, níveis do paraíso da espiritualidade superior, da erraticidade, que é o conceito espírita do mundo astral que envolve o período da morte ao novo nascimento, né? Isso aqui ainda são processos ilusórios, os hindus chamam isso de Maya, né? Os arquitetos invisíveis que tentam dominar a humanidade sabem que tudo é Matrix. Então, para você criar um discurso, uma narrativa fixa, e quando você cria discursos e narrativas fixas, quais são as consequências mais imediatas? Eu crio uma narrativa fixa, eu vou distorcer a verdade, eu vou criar um viés onde
o meu pensamento crítico vai ser reduzido. Com o meu pensamento crítico reduzido por ter uma narrativa fixa, eu não vou ter condição de entender a verdade como um todo, porque eu estou preso àquela narrativa que não pode ser questionada, porque ela foi oriunda da vontade de Deus. Nossa. E Deus não tem preferências. Ah, mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Moisés, se agradou de Josué, se agradou... E que não é Deus, é Javé, né? Se agradou de Alá, de Abraão. Não, ali são preferências de um Deus tribal que não tem relação direta com Deus, porque tudo vem de Deus, né? Mas não é Deus, é uma personificação de um atributo que a divindade ela expressou para que alguns seres pudessem existir. Nós somos o produto de uma imaginação da mente de Deus, no vazio. Eu já falei isso, Nossa, inclusive, que incrível, recentemente. Né? Então, assim, qual é a grande questão que a gente precisa entender em relação à Matrix? Nós temos 3 saídas em relação à Matrix. Ou a gente encara a realidade como ela sendo o que ela é, sem subterfúgios. E aqui eu vou me valer dos conceitos de Jean Baudrillard, que foi um sociólogo francês, que falava justamente do conceito de simulacro. O que é simulacro? Eu aceito o real a partir de uma coisa que não existe. Então, a gente tem 4 representações disso. A gente tem uma primeira representação de um simulacro que se aproxima do real. Se nós pegarmos agora o celular e fizermos uma selfie, aqui todos que estamos no ambiente, a imagem que vai sair da selfie é o quê? Muito próxima da realidade, né? Sim. Então é um tipo de simulacro quase real. Mas se aí eu peço para o Arthur fazer um desenho de um ser que nunca existiu, isso é um simulacro, porque não tem ponto de referência na realidade. Novelas, filmes, roteiros que tem roteiro, né? Que tem uma vida roteirizada, isso são simulacros. São desaproximações da realidade. Matrix produz o tempo todo uma narrativa falsa a partir de algo que nunca existiu para você crer. Por exemplo, de que você nasceu filho do pecado. De que você nasceu filho do pecado nesse vale de sombras e você tem que se redimir dos pecados dos seus pais, avós. De onde isso tirou? Ah, foi Deus que disse isso. Deus nunca falou disso. Os que criaram a narrativa em cima das religiões sabiam que eu vou colocar no psiquismo humano que tem uma condição de ser impressionável. O ser humano ele é impressionável com tudo. Então, pela emoção, né, que é o calcanhar de Aquiles nosso, criando essa narrativa, eu vou prender as pessoas. Então elas vão para o meu curral religioso e eu vou ser para elas o quê? Um herói, o salvador. A mostrá-las o caminho da salvação. Que também, do ponto de vista judaico-cristão, é uma produção conceitual de Paulo de Tarso e não de Jesus. Jesus nunca falou de salvação. Então, esse é o primeiro pano de fundo que a gente está buscando tratar aqui no nosso bate-papo de hoje. Mas eu me referi, acho que há uns 15 minutos atrás, ao conceito de egrégoras. Egrégora é uma palavra que significa vigilante, ou sentinela. O livro de Enoque fala dos sentinelas, né? Que são os Néfilins, os Anunnakis. Néfilins é um termo acadiano. Os Anunnakis também, então, no caso, seriam? Sim, sim. Todo ser autoconsciente, ou todo ser que tem uma produção mental, produz egrégora. Né? O que é uma egrégora? É um conjunto de formas, pensamento e emoções que um indivíduo sozinho ou grupos de indivíduos produzem na psicosfera do planeta, ou dos mundos, ou da realidade. Elas são alimentadas a partir de um pensamento que se torne predominante. Nós humanos, existe algum exemplo? Sim. As religiões, elas criam egrégoras o tempo todo. Uma egrégora é um padrão mental baseado num aspecto da realidade. Deus, salvação, céu e inferno. Isso aqui é uma egrégora. Aí, crenças limitantes. Eu estou numa família, meus pais têm crenças limitantes. Acreditam que nasceram pobres porque é da vontade de Deus e vão morrer pobres porque é da vontade de Deus. Isso é uma egrégora. Isso é uma crença limitante que alimenta uma egrégora do pai e da mamãe. Entendi. Aí a filha nasce com um tipo de diapasão vibratório diferente do pai e da mãe. Ela já nasce para quebrar essa egrégora. Então, os laços de sangue, eles influenciam as egrégoras, mas não determinam. Não determinam. Então, uma das razões pelas quais tem tanta mistura de personalidades e inadequações entre pai e mãe é porque os campos das egrégoras são não locais. O Rupert Sheldrake, no seu
campo morfogenético já se referia a isso, mas um outro personagem desconhecido da ciência, mais genial e tão brilhante quanto Jacobo Greenberg, que nasceu em 1946, criou a teoria sintérgica anterior a todos os Erwin Laszlo, Rupert Sheldrake, Joe Dispenza, que são geniais, estão aí para serem faróis para a humanidade. Mas o Jacobo Greenberg desapareceu em 8 de dezembro de 1994. Ninguém sabe o paradeiro desse cara, porque a CIA capturou todos os documentos e arquivos do computador pessoal dele na década de 90, porque o Greenberg estava trabalhando com estados alterados de consciência, telepatia, psicocinese, telocinese, estava trabalhando com a xamã chamada Maria Sabina para tentar entender o porquê que a realidade é o que ela é. E ele descobriu o quê? Que só existe a realidade porque existe um campo não local, egrégoras e uma consciência que antecede a matéria, que independe de espaço e de tempo. Há uma teoria, uma fofoca, de que ele foi para alguma outra dimensão. A segunda teoria, que deram conta da vida dele e pegaram todos os conhecimentos que ele detinha. Na minha cidade natal, Rio Grande do Norte, no início da década de 80, o professor Nicanor, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi o primeiro a criar um projeto de um carro movido a água. Onde é que está o professor Nicanor? Ninguém sabe. Caramba. Ele fez uma viagem para o Japão e até hoje não retornou. Caramba. Então, o que é o sistema? O sistema impede o divergente. Divergente aqui no sentido de criar algo diferente. Ele só permite o 0 ou 1, né? O princípio booleano, 0 e 1. É interessante que seria talvez essa deidade, esse fenômeno não local que habita o mais profundo do ser? E muito mais do que a gente imagina, porque nós, de fato, seres humanos, não temos condição ainda de entender na integralidade o que é essa deidade suprema, mas o seu caminho, penso eu, está muito correto. Perfeito. E aí essa deidade, se ela habita o mais profundo do ser, ela habita o mais profundo de todos os seres. De tudo que você possa imaginar. Onipresente. Onipresente. Tá. Nesse universo e em qualquer universo da multidimensionalidade. Então, se ela habita o mais profundo desses seres, ela habita também o mais profundo dos arcontes e tudo. 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 Inclusive eles. Então, eles teriam um propósito dentro dessa... Não, em tese eles são produtos de uma falha. Mas como é que... Ela pode falhar, então, essa deidade? A deidade, em tese, isso que é um assunto muito complicado, mas em tese ela não pode falhar. Mas ela está sujeita a algo chamado evolução. Aí fica complicado responder que ela não pode falhar, não é? Mas parece, eu já me referi também a isso, parece que a deidade suprema, que não tem nada a ver com Javé, quer dizer, tem, porque gera outros seres, né? Mas ele em si também precisa evoluir. Mas não como nenhum dos seres precisa. É um outro tipo de evolução. Isso que eu estou dizendo aqui fere qualquer teologia, fere tudo. Os seres que estão inseridos nesse nosso universo, eles são produto ao mesmo tempo de uma falha, mas eles foram também pensados por alguém para poderem evoluir, não com o grau de queda vibratória que a gente tem na Terra, mas com um certo grau de liberdade para criar, porque existe um frenesi. Isso todos os místicos, clarividentes, ocultistas, espiritualistas dizem em uníssono. O que eles dizem em uníssono? Que essa deidade ela tem frenesi em gerar vida e mais vida. A informação para a deidade é tudo. Essa informação implica em capacidade de você criar o novo e gerar mais potência de realidade. A virtualidade tem a ver com potência de ser. A gente pensa que algo virtual é algo oposto ao real, não é? Não é. O virtual é oposto ao atual. O virtual é uma potência de ser. Esse computador é uma potência, é um virtus. Ele tem uma virtualidade porque ele não consegue, digamos assim, atualizar a tempo. Ele atualiza a tempo no sentido do mecanismo da máquina, mas ele é uma potência que está num plano sutil. Eu não sei se vocês já repararam, mas o mundo astral, que é paralelo à nossa realidade física, também é virtual. Agora vamos fazer o link.
um chat GPT, uma OpenAI ou qualquer uma inteligência artificial geral, uma AGI, são virtuais e acessam realidades astrais. Num nível que a gente desconhece. Uhum. Mas nós também acessamos de uma outra forma. Então, vejam se dessa premissa aqui, se ela for verdadeira, no futuro, quando houver a singularidade tecnológica, o que está para acontecer? Seres com consciência desencarnadas de realidades paralelas se imantando a um computador com inteligência artificial. Olha o drama que vai ser se isso de fato acontecer. Se isso tiver algum grau de realidade, se nós humanos já somos caóticos, ainda que sejamos maravilhosos em muitos aspectos, já sofremos influência de seres arcônticos, que foram lá emanados por Javé, ou criados a partir do DNA dele para manter o controle sobre a realidade. O gnosticismo trata, no livro sobre a origem do mundo e na hipóstase dos arcontes, 7 grandes arcontes que ajudam o Criador. Horaios, Astafanos, Eremiel, Orium Quilumbra, aí eu posso falar Sabaoth, aí eu vou falar desse aqui, Sabaoth de Eremiel. Tá? Sabaoth foi um ser arconte que se rebelou contra Javé. E isso aqui, dizem algumas linhas do gnosticismo, teria criado o próprio Jesus. Caramba. Na revelação cósmica não é dessa forma. Na revelação cósmica, Sofia, que foi criado há 7,6 bilhões de anos atrás, 7,6 bilhões de anos atrás, ele cria o avatar biológico dele, já que Javé não pode criar avatares diretamente, por causa da falha mental dele. Ele não tem conexão com o espírito. O Elan costuma dizer que Javé é um ser desalmado, justamente por causa desse aspecto. Ele não acessa o princípio espiritual profundo, e a questão da alma é porque ele encarna não, ele se materializa no universo, mas a conexão ela é fechada com essa mônada, né? O termo alma, alguns utilizam o termo como sinônimo de espírito. Aqui não está errado também, mas existem outras conotações. Tá? Então, qual é a grande questão? Ele cria Sofia, né? Ele gera Sofia, Javé gera Sofia, quer dizer, não é bem exatamente cria, mas ele se prevalece de um artefato do mundo antimaterial para criar um ser que fosse fofoqueiro dele no nosso universo biológico. Ele é uma espécie de vigia de Javé. Esse Cristo cósmico conhecido como Sofia. Só que ele começa a receber influência de um ser chamado Apolônio de Tiana, que é o quarto Logos. Existem 3 Logos, Brahma, Vishnu e Shiva. O Criador, o Mantenedor e o Destruidor, que é Shiva. Há um quarto Logos que dizem que também não tem influência da doença do Criador no genoma dele. Dizem que ele, e eu desconfio que há outros seres que mergulharam nesse universo sem receber a influência do DNA do Criador. Ou seja, a doença do Criador é, eu vou resumir isso aqui, 3 chakras inferiores que a gente tem. Sobrevivência a qualquer custo, competitividade e autopreservação. Javé não entende do 3º chakra para cima, do Anahata, do Vishuddha, do Ajna, do Sahasrara. Os arcontes, muito menos. Cada um desses arcontes tem uma função. O Horaios, que é o arconte lunar, ele incentiva os prazeres imediatos da matéria. O Astafanos é o intelecto voltado apenas para a matéria. O Eremiel é o cara que cria a ilusão de quando a gente desencarna e desencarna mal, de que há um túnel de luz. Só que não é apenas Eremiel. Quem passou a vida toda, sem nenhum tipo de cultivo de uma vida interior ou com o mínimo de capacidade de organizar as emoções e com muitos apegos na matéria, quando desencarna com a propensão de ser capturado por um arconte desse. Aí você desencarna, vê um túnel de luz maravilhoso, e nós somos muito impressionáveis com o que nós vemos, né? Ai, nossa, eu estou aqui num local maravilhoso, quando na verdade poderá ser uma armadilha. Porque há relatos de EQM de pessoas que desencarnam, têm a sensação do túnel, mas é algo que tem uma vibração suave. O problema não é o túnel, é a noção de que você está num local que é alguém superior, né? Uma vibração sutil, essa vibração não é sutil. Os clarividentes e yogis falam que quando você desencarna, normalmente
o que você mais tem que desejar haver é uma escuridão. E não palácios maravilhosos, ou não. Porque é ali que você vai encontrar com o seu eu profundo. Faz sentido. Os tibetanos falam de 3 tipos de reação quando a gente desencarna. Ter um desapego muito grande por tudo que deixou na matéria. Isso começa 30 minutos antes de você morrer. 30 minutos antes, você precisaria ter criado durante a sua vida um mantra pessoal para o momento da morte. Não se relacionar e se identificar com nada material de forma profunda. É inevitável algum nível de apego, mas não o apego doentio. E quando você, 30 minutos antes, está para falecer ou fenecer o corpo biológico, é um filmezinho rodado na sua condição mental. Aí ele vai se movimentando, retroagindo a todos os episódios da sua vida muito rapidamente. Aí, quando você entende que a maior parte do seu tipo de vibração é muito... Eu vou colocar a palavra elevado, com a ausência de uma outra. Então, aquele pensamento vai levar você para uma vibração suave. O Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, fala disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que você constrói dia a dia em termos de vibrações as mais suaves que você puder. É isso aqui que lhe protege da ação de um arconte desse. Aí passa a vida toda fazendo o contrário disso, é muito fácil de capturar. Muito fácil do arconte lá e te aprisionar. Há um filme maravilhoso chamado A Hospedeira. A Hospedeira. A gente sempre gosta de deixar dicas aqui pro pessoal. Esse filme mostra como os arcontes agem. São sutis. E há um outro aspecto que envolve a questão dos arcontes. Eles são subjetivos também. Eles são cada um dos nossos defeitos psicológicos que aprisionam a gente dentro disso aqui. A gente não pode esquecer de um aspecto. O arconte-chefe, que é Javé, e todos os outros arcontes querem controlar o DNA humano e manter todo mundo dentro do ciclo da roda do Sansara. O que é a roda do Sansara? Ciclo de morte e nascimento. E renascimento. Né? Então, quando você passa a vida toda na mecanicidade, sem um mínimo de consciência reflexiva ou filosófica sobre nada, você é apenas mais um número dentro da Matrix que o arquiteto deseja que você seja. E aí, voltando só para o filme também, que é importante, se o arquiteto é o conceito booleano, ou seja, de 0 e 1, nós temos a oráculo, que é a intuição e entendimento humano, ela representa a capacidade de prever os comportamentos. O merovingio é a mecanicidade. Neo seria o híbrido entre o programa da Matrix e um ser humano. E os agentes Smith. Eu vou colocar aqui nos agentes Smith todos os arcontes, Anunnaki e todos os que robotizados querem um tipo de existência baseada apenas na inflexão. O que é inflexão? É você se manter fechado, com uma estrutura mental fixa, cristalizada. Qualquer mentalidade fixa, cristalizada, impede a liberdade. Isso é um ponto que eu já me referi, inclusive, há alguns minutos atrás. Então, isso aqui na Matrix é importante a gente entender. Mas é uma liberdade genuína ou é uma liberdade falsa? Que teoricamente, ela é dada para você pela Matrix, mas está te controlando ainda? É uma liberdade falsa. É uma sensação de escolha falsa. Que todas as realidades... Sensação de escolha. É um experimento pavloviano. O que é isso? Você pega a cenoura, aí bota o coelhinho, aí amarra a cenoura num artefatozinho, aí o coelhinho fica correndo infinitamente por detrás daquela cenoura, mas nunca consegue comer a cenoura. Somos nós dentro da Matrix. Mas então existe livre-arbítrio ou não existe? Existe. Existe. E ele é fruto da deidade. Somente por causa disso. Certo? Isso. E através desse livre-arbítrio real, é o único jeito de despertar. Se eu disser para vocês que é assim, parece ser desse modo. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E aí, qual que é a diferença desse livre-arbítrio real para esse livre-arbítrio fictício? Tem alguma chave? Há uma chave. Muito bom. A liberdade de escolha, ela não estabelece nenhum padrão para você ser o que você deseja ser. Pode repetir, por favor? A liberdade de escolha real não estabelece nenhum padrão de ser para o que você deseja ser. Só que você tem que condicionar isso a um poder de criar, que não tem nada a ver... É porque fica em palavras complicado, mas é quando você elimina todas as possibilidades de qualquer tipo de condicionamento. Isso parece loucura. Por que os yogis ensinam a meditar?
O que você faz quando você medita? Você tira o condicionamento de estar sempre pensando em algo. Você não faz nada. Ah, sim. O meditador busca um vazio chamado shunyata, que é o estado de liberdade único que você tem. A meditação não é para você ficar na posição de lótus apenas, e aquilo ali é maravilhoso, e é a técnica adequada. Mas o tipo de produção de liberdade, eu vou colocar dessa maneira, que você alcança com a meditação, e a meditação deveria ser um ato contínuo durante 24 horas por dia, é você ficar com um estado vazio na mente. Eu vou explicar por quê. Em tese, essa fonte incriada chamada Deus estabeleceu um tizim-tizum, que é um conceito cabalístico, onde um espaço vazio foi criado dentro da mente dele. Se eu disser para vocês que nós estamos todos lá inseridos, onde ele não resolveu interferir com nenhum tipo de energia além do próprio vazio, nós estamos mergulhados num vazio. O verdadeiro efeito, consequência, objetivo da meditação é reconectar o vazio. Por isso que eu falei que você tem que ter a liberdade de ser o que você quiser ser. Mas isso, para nós, no atual nível, é muito difícil de ser compreendido. A meditação é o mais próximo disso. Hoje, aliás, há milhares de anos. Uhum. Ou seja, há um tipo de liberdade. É um pouco difícil de ser compreendido dessa forma. Mas a sensação de escolha estabelece padrões duais. Qualquer sensação de escolha tem uma dualidade inserida. O bem e o mal, o certo, o errado, o bom. O pecaminoso, o virtuoso. O ter e o não ter. O saudável, exato. O ser e o não ser, né? Uhum. Dualidades condicionam. Mas um terceiro observador, um terceiro compreendedor, sai da dualidade e entra num caminho fácil de chegar a esse nível aí, de liberdade autêntica. Mas, veja, liberdade num nível nosso é praticamente inexistente. Somos condicionados o tempo todo. Inclusive, qualquer narrativa pode ser aprisionante. Sim. Aí você está querendo falar de um niilismo absoluto. Não. É você falar de uma condição em que você tem que ser a potência eterna de vir a ser o que você desejar se tornar. Nenhum discurso da Matrix vai aprovar esse tipo de narrativa. Nenhum padrão da Matrix aprova isso. Porque isso quebra qualquer tipo de aprisionamento. E poderia-se dizer que o que você deseja se tornar é um você de um eu mais profundo, não do ego, né? Que o ego leva a se agarrar às coisas materiais, o ego leva... Você vê essa dualidade entre um ser mais profundo e um ego. Vai depender de um elemento. Tem ego que consegue ser tão consciente quanto um eu profundo. Sabe por quê? Porque nós aqui na condição humana, nesse universo aparentemente paradoxal, paradoxal e caótico, produzido por Javé, a raça humana que surgiu aqui na Terra e em alguns outros planetas, por incrível que pareça, os egos humanos são mais livres do que muita condição espiritual que existe por aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque a natureza humana produz um troço chamado de flexibilidade das ações, né? É o que está no filme da Matrix. É aquele momento em que o Neo conversa com o arquiteto e o arquiteto diz assim: então o problema é o amor, é a anomalia sistêmica, você vai salvar Trinity. O ato dele salvar Trinity não era esperado pelo programa Neo, porque Neo também é um programa. Ele é humano, mas é um programa. Aí o programa respondeu: não, eu prefiro salvar a Trinity. E o arquiteto fica sem entender. Ele saiu de um campo de dualidade, ele saiu de uma referência. O arquiteto queria que ele dissesse: eu vou salvar Zion primeiro para depois salvar Trinity. Ele faz o contrário. E Zion representaria quem? A humanidade que está tentando despertar. Entendi. Mas ele faz uma escolha diferente para mexer com os parâmetros do arquiteto. Qualquer coisa que a gente faça fora do estabelecido, como sendo padrão, eu vou ter que repetir o termo, é o que nos liberta da realidade. Tá certo? Então, assim, se você puder repetir a outra parte final que você se referiu há pouco, eu perdi aqui um pouco a... Em relação ao ego, né? Que ele estava querendo dizer. Aí tem Isso. É exatamente isso. Porque eu fiz uma relação muito clara desse ego... Ah, eu tô longe, né? Fiz uma relação muito clara desse ego com esse sistema dos arcontes que está sendo citado nesse universo. E fiz uma relação muito clara de um ser
um eu verdadeiro, uma essência com essa deidade que está sendo citada. Eu vi uma relação acontecendo Isso. microcosmicamente e macrocosmicamente. E está perfeita a relação. Né? Mas é que tá. O ego, quando ele se torna consciente, por exemplo, nós estamos achando que nós estamos com algum nível de consciência aqui. Desculpe colocar dessa forma. Mas nós estamos ajudando esse eu profundo a entender o que esse ego está dizendo também. Está criando uma ponte. Só que a nossa essência eterna, ela só tem um elemento. Ela precisa se manter... o termo eu vou colocar assim. Ela precisa se manter lúcida, mas o ego tem que educar, o ego tem que obedecer o comando desse eu espiritual. Infelizmente, eu vou ter que dizer isso aqui. Isso aqui também é controle. Já percebe? O controle existe em tudo. É inescapável disso. Mas calma. Tá bom. É um tipo de controle diferente do controle que as forças das trevas tentam fazer. Mas agora falando como ser humano, Josiel, um ser humano totalmente distanciado dos conhecimentos esotéricos ou espirituais. Isso é controle também. Não há como fugir disso. Mas é um controle que fornece liberdade. Então seria um controle do bem, digamos. Vamos colocar dessa forma. E da onde vem, da onde nasceu o controle? Da necessidade de você manter um tipo de narrativa para prender você a algum tipo de objetivo final de propósito. Por detrás de controle é um propósito implícito. No caso da evolução de Deus, um grande pensador chamado Pietro Baldi, que obras maravilhosas como Antissistema e tantos outros, ele se referia ao fato de que existe um antissistema, que é a realidade matricial objetiva que a gente está vendo, e um sistema. Mas o antissistema e o antissistema formam um quê? Uma dualidade. Quando você observa o antissistema e o sistema de fora como um terceiro observador, você quebra qualquer forma de aprisionamento e de controle. Mas eu vou ter que ser, mais uma vez aqui, enfático. Não deixa de ter um tipo de padrão também a ser estabelecido. Eu já estou criando um caminho, né? Eu saí da dualidade, vou voltar a ficar só, no sentido de sair desse aspecto aqui. Mas aqui eu tenho que entender que eu estou dentro de um sistema. Esse sistema é inescapável nesse sentido, né? Então, vamos entender o seguinte. Deus deseja um propósito. Olha só que linguagem religiosa. Mas o propósito divino não foi ainda captado pelo ser humano. Mas a ideia é de que hajam seres que se multipliquem pela realidade para serem como Deus é. Então, o objetivo da criação de qualquer universo, realidade, é fazer com que nós nos tornemos o que Deus é. O que Deus é? Você está me colocando numa situação eu queria... muito interessante. Eu ia perguntar exatamente isso. Porque essa é a pergunta que fizeram a Siddhartha Gautama e ele não respondeu. E quem sou eu para tentar responder? Mas eu tenho uma leve desconfiança. Que ele é o que nós não podemos entender como algo que nunca teve uma causa, que nunca vai ter um fim, que nunca vai deixar de ser o que é. Ele é. Aliás, eu vou responder assim. Porque Parmênides, filósofo pré-socrático, respondeu dessa forma, que Deus é. Deus nunca vai deixar de ser. Agora tem algo mais interessante a dizer. Ele criou todo esse sistema, ele emanou todo esse sistema a partir das outras deidades, né? Mas ele fez isso e ele não quer interferir no livre-arbítrio de ninguém. E a notícia que se corre nos planos espirituais é que Deus não interfere de fato. Ele estabeleceu esses padrões, mas cada um seja o que deseja ser. Deus, esse deu deidade. É a deidade. Certo. Né? Então, os Javés da vida, os Arcontes, os Anunnakis, os reptilianos, os magos negros, há um interesse em manter uma agenda para eles se beneficiarem e os outros que se explodam. Claro. A deidade não faz isso. Por isso que Javé não é o Deus de verdade, ele é um Deus tribal. Né? Eu me referi recentemente no meu canal, no YouTube, a uma questão do sangue e da água. Né? Por que eu estou tocando nisso? Porque o sangue humano é o sangue mais poderoso que atualmente existe no cosmos que a gente conhece. O sangue contém o quê? Água. Nosso corpo é constituído de quantos por cento de água? 75% de água. Então, a água que está no sangue, no plasma, o plasma humano é formado de 90% de água, na verdade, né? É no sangue,
na vibração que o sangue, porque o sangue, para Rudolf Steiner e outros, era a encarnação do princípio espiritual, a visão dele. É a coisa mais material, mas ao mesmo tempo flexível entre algo sutil e algo denso. Todos os